Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos orar? Vamos fazer nossa prece? Então vamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e juntos orarmos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que os amigos espirituais que são responsáveis por essa atividade, que possam nos conduzir, nos inspirar, para entendermos uma lição tão delicada, aonde colocamos a nossa vida em risco por um malfeitor tão complexo, Senhor. Mas que os amigos espirituais, os teus anjos guardiãos, Senhor, possam nos inspirar, nos conduzir na lição que teremos essa noite. Graça te damos, amor querido, que assim seja. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu acho bem interessante. 754, de Livro dos Espíritos. Pega lá para você. Livro dos Espíritos, questão 754. O professor Denis Arribay perguntou assim: a crueldade não resulta da ausência de senso moral? Olha que interessante. Dizei que o senso moral não está desenvolvido. Olha só, todos os seres humanos o têm. Então, a crueldade não é que a pessoa não tenha. Aí é que ele dizia assim: dizer que o senso moral não está desenvolvido, mas que tem. É um espírito. Dizer que o senso moral não está desenvolvido, mas não digais que esteja ausente, porque ele existe, em princípio, o senso moral, em todos os homens. Mais tarde, esse senso moral fará com que os homens cruéis se tornem seres bons e humanos. O senso moral, portanto, existe no selvagem, mas nele está como princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Então, todos nós o temos. Uns desenvolveram, outros ainda não. E aí tem um comentário do professor Denizar, na questão 754, que ele diz assim: olha, todas as faculdades existem no homem, em estado rudimentar ou latente. Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias lhes sejam mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas interrompe ou neutraliza o das outras. A superexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral. Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então, olha que coisa interessante. Ele diz que se nós vivemos uma vida muito no horizontal, ou seja, uma vida muito material, a gente abafa o senso moral. Agora, se nós buscamos viver uma vida vertical, nós abafamos a material. Os valores vão se modificando dentro de nós. Olha que coisa interessante. Então, gente, todos nós temos o germe do bem. Nós somos filhos de Deus. Nós somos espíritos em processo de evolução. O que nos falta realmente é desenvolver.
Então eu não posso olhar para um criminoso e dizer essa pessoa não tem nenhum senso moral. Ela o tem, só falta desenvolver. Essa é a questão 754 de O Livro dos Espíritos. Aí no Evangelho, o professor Denisar faz uma pergunta e quem responde é Lamennais. Lamennais foi um filósofo e escritor político francês. Foi padre também, tá? Ele nasceu em 1782, desencarnou em 1854. E essa mensagem é de 1862. Então, 6, 7, 8 anos depois da desencarnação dele, Lamennais responde essa questão. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Aí Kardec perguntou: um homem se acha em perigo de morte. Para o salvar, outro tem que expor a vida por ele. Sabe-se, porém, que aquele homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Apesar disso, o outro deve arriscar-se para o salvar? E aí, você está ali frente a frente a uma situação, você sabe que é um malfeitor, você tem a probabilidade de salvar essa criatura, mesmo arriscando a tua vida. E aí, perante Deus, devo ou não devo salvar a essa criatura? Olha como é complexo, né? Mas é simples, a gente pensa assim, se Jesus estivesse no meu lugar, o que Jesus faria, né, gente? Eu digo que essa é a dúvida, né? Sempre é assim, na dúvida, o exemplo é ele é o modelo, é o guia. Então, imagina Jesus ali, vendo o malfeitor, que ele não olha como um malfeitor, ele olha e vê um irmão. E você imagina Jesus dizendo, morra, você é muito mal, você tem que morrer. Até porque, gente, nós espíritas sabemos que a morte não elimina o mal. A pessoa vai para o mundo espiritual e continua fazendo mal. Então, essa pessoa ela desencarna e pode desencarnar sabendo da probabilidade de alguém salvá-lo, e essa pessoa não fez, você provoca ainda mais ódio nessa criatura, que vai desencarnar, vai sair do corpo e ainda pode virar um obsessor seu, né? E mais revoltada ainda com a humanidade. Agora, imagina se você salva essa pessoa, arriscando a tua vida, talvez a mudança que possa existir na vida dessa pessoa. É dessa forma que Lamennais vai trazer para a gente. Vamos ver a resposta. Esta é uma questão muito grave e que naturalmente se pode apresentar ao espírito, né? Perguntando. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral. Que isso é algo legal que Lamennais fala. Por isso é que as pessoas dizem assim, tem que estudar tanto para ir para uma reunião mediúnica. Tem. Senão você vai ser marionete na mão de espíritos perversos, muitas vezes. Então, o fato de ser espírito, isso não testifica que esse espírito saiba tudo. Do jeito que a gente tem pessoas encarnadas de todos os níveis de evolução, no mundo espiritual também, gente. Quem são os desencarnados, senão aqueles que estavam vivos e desencarnados? Então, se a pessoa é maledicente, vai continuar maledicente. Se a pessoa é zombeteiro, vai continuar zombeteiro. Se a pessoa é um pseudo-sábio, vai continuar um pseudo-sábio. Então, quando a gente conversa com o mundo espiritual, a primeira informação que nós temos que ter é a escala espírita. Nós temos espíritos de todos os níveis. Então, aqui Lamennais já está sendo muito humilde. Ele disse, olha, eu vou responder segundo aquilo até onde eu alcanço, dentro do meu nível de evolução. Então, é isso que nós temos que entender. Quando você fala de espírito, nós estamos falando de espíritos e cada um no seu grau de evolução. Então, muitas vezes, eles dão resposta que se nós não tivermos estudado, a gente vai achar que aquilo é certo. Vai dizer, mas tia, então e agora como é que a gente faz? Vai ler as obras básicas. É por isso que a gente tem que estudar, para a gente não ser marionete de ninguém. Então, a gente precisa estudar o Livro dos Espíritos, precisa estudar o Livro dos Médiuns, precisa estudar o Evangelho, precisa estudar a Gênesis. A gente precisa estudar para a gente conhecer. E o conhecimento nos liberta, né? Não nos escraviza. O que nos escraviza é a ignorância. Tá? Então, aí ele diz assim, olha, responderei de acordo com o meu adiantamento moral, já que se trata de saber se deve expor a vida mesmo por um malfeitor.
O devotamento é cego. O devotamento é cego. Então, quando a pessoa despertou para o bem, que realiza o bem, que se identifica com o evangelho, essa pessoa não sabe fazer o mal. Por isso é que ele diz que o devotamento, ele é cego. O verdadeiro devotamento, ele não escolhe, ele é. Lembra, quando Jesus diz, fazei brilhar a vossa luz, uma vez que a luz acendeu em mim, que essa luz acendeu em mim, para onde eu viro, eu ilumino. Essa luz, ela não escolhe, por isso é que ele diz, o devotamento, ele é cego. Não, eu vou ser bom para ti. Não, para ti eu não vou ser bom. Ah, eu vou ser bom para quê? Não, para aquele eu não vou ser bom. Aí isso já não é um devotamento. Isso não é o bem. O bem, ele é algo que está em mim e qualquer pessoa que se aproxima vai se beneficiar desse bem. É assim que se faz. Então, uma vez que essa luz se acende dentro de nós, para onde a gente for, a gente vai iluminar. Então, se essa pessoa verdadeiramente já tem esse devotamento, ele é cego. Ou seja, ele vai salvar a vida, seja de um malfeitor, seja de um homem, de uma mulher. Ele não há nenhum preconceito. Há um ser humano na minha frente. É por isso, gente, a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é tão linda que a gente não se apercebe. Quando ele perguntou de Jesus quem era meu próximo, ele queria saber de Jesus qual era a interpretação de Jesus. Porque existia um grupo que dizia que o próximo era só o irmão judeu. Outro grupo dizia não, que o próximo eram todos, de todas as nacionalidades. Então eles queriam entender. Então quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, e é interessante que quem faz o bem na parábola não é o levita, não é o sacerdote, é um samaritano. E os judeus odiavam os samaritanos. E Jesus conta a parábola, colocando o samaritano como aquele que mais amou. E o homem que estava caído era um homem que estava nu. Então, ou seja, como ele estava desmaiado e nu, não sabia qual era a origem dele, não sabia se ele era samaritano, se ele era judeu, não sabia nada, porque a roupa dizia um pouco da pessoa, né? Então, na parábola, Jesus colocou um homem nu e desmaiado. E o homem, que era o samaritano, acolheu ele, levou e deu todo o atendimento, deixou na hospedaria e disse, olha, o que você gastar, na volta eu pago tudo. Então, quando a gente despertou e tem esse devotamento, a gente não escolhe para fazer o bem, a gente faz. Porque a pessoa não sabe fazer outra coisa, a pessoa não é perversa, a pessoa não é indiferente, a pessoa não é má. Então, ela trata bem os animais, trata bem os seres humanos, trata bem. Né? O devotamento é cego. Socorre-se o inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade. Porque Jesus nos diz assim, amai os vossos inimigos. Né? Fazei o bem aos que vos perseguem e caluniam. Jesus não fala assim? Então ele diz, se Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos, ele também nos ensina a amar os inimigos da sociedade, que são os criminosos, né? Então, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, a um malfeitor. Julgais que é somente a morte que se arranca esse infeliz? Você acha que é só a morte que vai arrancar esse infeliz? É, talvez, a toda a sua vida passada. Imaginai que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros minutos de vida, o homem perdido volta ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele, o passado? A morte talvez lhe chegue cedo demais. A reencarnação poderá ser terrível. Olha que coisa que ele está falando. Então, muitas vezes, aquele malfeitor desencarnou cedo demais, vai para o mundo espiritual revoltado e muitas vezes reencarna ainda numa situação muito revoltada, né? A gente não tem direito de tirar a vida de ninguém, gente. Resumindo, é isso. Se Deus nos colocou frente a frente numa situação de salvar alguém, salve.
É um ser humano. Lançai-vos então, ó homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua danação, e talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se lançará nos vossos braços, né? Porque ele disse, poxa vida, ele me salvou, né? Ele me ajudou, eu poderia ter me acabado aqui. E esse movimento de bondade pode fazer com que esse coração até se renove, não é verdade? Gente, atire a primeira pedra quem nunca pecou, né? A gente reencarna e a gente não lembra do nosso passado. A gente não conhece as nossas histórias. Todavia, não deveis indagar se o fará ou não. Ou seja, vou deixar morrer ou não vou deixar? Socorrei-o, porque salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salva-o. Lamené. Linda mensagem que nos fala verdadeiramente do verdadeiro bem, do verdadeiro amor. E muitas vezes, gente, a gente está frente a frente a uma situação, isso é uma prova. E eu gosto sempre dessa frase: o perdão que eu preciso dar, quase sempre é o perdão que eu preciso receber. E se compreender o erro alheio, quase sempre é compreender o meu erro do passado. Mas lembra do estudo da semana passada? Nem desejar o mal ao outro. Né? Oremos por todos eles. Foi bom? E na próxima semana, se Deus nos permitir, nós entraremos no amai os vossos inimigos. Então vamos orar? Amor de nossa vida, amor querido, Jesus amado, obrigada, Senhor, por mais um evangelho no lar. Obrigada, Senhor, por essa doutrina que nos consola, que nos fortalece, que nos ilumina. Obrigada, Senhor, da vida, pelo coração que bate em nosso peito. Obrigada, Senhor, pela família, pelo lar, pelos amigos. Obrigada, Senhor, pelo alimento em nossa mesa. Obrigada, Senhor, pelos olhos que enxergamos. Obrigado, Senhor, pela capacidade de pensar. Dá-nos força. Dá-nos força para fazermos a vontade do Pai. Que nós possamos entender que estamos aqui encarnados para evoluir, para nos aprimorar, para aprendermos a amarmos uns aos outros. Envolve, Senhor, a esse nosso planeta. Que a paz reine nesse planeta e que nós possamos respeitar essa casa que o Deus nosso Pai construiu para todos nós. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento de oração e de evangelho e que a tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.